Já faz 2 domingos que nós não cantamos. O Tiago não estava aqui domingo passado. Senti falta do Tiago. Natália viajaram. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez em adoração, cantando para a glória dEle. Esse louvor nos faz pensar a razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui com um propósito, e é adorar ao Senhor, prestar um culto a Deus. Nós não viemos aqui para falar de política, nós não viemos para falar de futebol, nós não viemos para falar de economia, nós não viemos para falar de crise, nós não viemos para falar daquilo que está acontecendo no mundo, não. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, prestar um culto de valor, um culto de gratidão. E às vezes o nosso pensamento, ele voa, ele vai longe, e a gente tem uma tendência de afastar o nosso pensamento da direção do Senhor. E é muito importante que num culto como este, a gente esteja ligado no Espírito Santo, adorando o Senhor, porque essa é a maneira, essa é a forma que Deus usa para falar aos nossos corações através da palavra, através dos louvores. Então, quando nós estamos conectados com Deus, em corpo, alma e espírito, nesse tempo, o Senhor ministra nos nossos corações. Se você entrou aqui nesta noite, quem sabe, preocupado, ansioso, alguma coisa tem te tirado o sono, te tirado a paz, angustiado, com os problemas que nos assolam. Nós passamos por momentos difíceis na vida, isso chama vida. Às vezes nós estamos tudo tão bem, às vezes as coisas não vão tão bem, e nós precisamos de um socorro do Senhor. E é tão bom quando nós reconhecemos que nós precisamos de um socorro dEle, que a gente não consegue sozinho, que a gente não dá conta sozinho, que a gente precisa dEle na nossa vida. Isso não tem nada a ver com religião, nem com fanatismo religioso. Isso tem a ver com dependência, com priorizar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, nesse momento, se esqueça por um momento daquilo que tem te roubado a paz. Pense nessa noite que você está na presença do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O Deus que do nada fez todas as coisas, Ele está aqui, através do Espírito Santo. Como eu sei? Primeiro, porque a Bíblia nos garante. Segundo, porque eu sinto a presença dEle. Disse Jesus: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, cujo propósito da reunião for me adorar, exaltar o meu nome, falar de mim, dar prioridade à minha pessoa, disse Jesus, eu estarei no meio deles, eu estarei com vocês. Então Jesus prometeu estar conosco. E num culto como este, onde a pessoa do Senhor Jesus é a mais importante, ninguém aqui é mais importante do que a pessoa de Jesus. A razão do culto é para Ele, é adorar o nome dEle. Então nós podemos ter certeza que Jesus está aqui, através do Espírito Santo. Eu nunca vi ninguém, eu nunca li nesse livro, e eu não conheço ninguém que esteve na presença de Jesus e foi embora do mesmo jeito, saiu da mesma forma ou pior. Todas as vezes que Jesus encontrou alguém no caminho, e Ele encontrou tantas pessoas, todas as vezes que Jesus encontrou com pessoas no caminho, diz a Bíblia que Ele mudou radicalmente a vida dessas pessoas. Ele curou quem precisava ser curado, Ele restaurou quem precisava ser restaurado, Ele deu confiança a quem não acreditava mais, Ele deu paz àqueles que estavam com guerra interior, Ele trouxe alegria aos que choravam e estavam tristes. Todas as vezes que Jesus encontrou alguém, Ele mudou a vida das pessoas. E nós continuamos na presença dEle. E tudo que nós queremos é que o Senhor venha sobre nós. Amém? Amém? É isso que nós queremos nesta noite? Então feche seus olhos, louve o Senhor comigo. Em adoração eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Cante para Ele. Tu és
como um rio, rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, oh aleluia, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. O digno é de louvor, cante. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Quero ouvir a igreja em adoração, quero ouvir. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio. Oh, aleluia. Coisa linda, a igreja louvando o Senhor. Cante. Flui dentro de mim. Flui dentro de mim. Oh, fonte inesgotável. Aleluia, como o rei Davi, bem forte, quero ouvir os irmãos. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Oh, aleluia. Digno és de louvor. Para terminar, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor se você puder. Ah, louvado seja o nome dele para sempre, para sempre e para sempre. Glória a Jesus. É bom estarmos aqui, é bom adorar o nome dele. Salmo de número 46. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado que está sendo projetado aqui, eu creio. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada.
Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Obrigado pela leitura da tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ministra nos nossos corações nesta noite a tua palavra, que vem de encontro, Senhor, com aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala com cada um dos teus filhos. Fale, Senhor, com cada uma das tuas filhas que estão aqui nesta noite, através da sua palavra. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Ela que nos anima, ela que nos fortalece, ela que nos indica a direção a seguir. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, porque na tua voz está a tua vontade revelada na tua palavra para as nossas vidas. Fala conosco através do teu Espírito, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, que palavra poderosa. Que palavra poderosa desse salmo, do salmo de número 46. Diz a Bíblia que salmo dos filhos de Asaf. Se nós pudéssemos ler esses salmos algumas vezes nesta noite, pausadamente, versículo por versículo, mais de uma, talvez várias vezes, eu creio que a gente não precisaria nem pregar, dispensaria a necessidade da ministração, porque o salmo fala por si só. O salmo fala por si. Essa palavra é poderosa, e eu diria para os irmãos que ela é até profética. Eu acho que essa palavra nessa noite ela se torna profética para nós, especialmente para nós hoje, ou nesses dias em que nós estamos vivendo e atravessando, esses dias difíceis, dias complicados, em que nós estamos vivendo aqui. Dias onde os excessos, onde as exceções tornaram-se regra, dias onde os extremos têm prevalecido. A gente tem visto isso nesses últimos tempos. As posições extremas têm crescido, têm aumentado, nas mais diversas áreas, nos mais diversos extremos que a gente pode imaginar. Extremo na sociologia, extremos na sociedade, na religiosidade. Há pouco tempo atrás, a gente via aquele grupo daqueles extremistas muçulmanos matando e degolando pessoas. O mundo está vivendo, e nós aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo dos extremos. Extremos na política, extremos na política partidária. Quem não está acompanhando aí essa luta, dos chamados de direita contra os de esquerdas? Extremos, irmãos, extremos em todas as áreas, querendo reimplantar culturas marxistas e tantas outras que já ficaram para trás há tanto tempo. Mas nós estamos vivendo esses extremos, o extremo do radicalismo. O Brasil tem vivido este momento, nós estamos sentindo na pele. As notícias que nós ouvimos, 90%, estava lendo um dia desses, 90% das notícias veiculadas, que chegam até nós hoje, através das mídias de notícia impressa, jornais impressos, ou telejornais, ou através dos rádios, 90% das notícias são ruins. Mas, porque notícia ruim vende jornal,
vende anúncio. As empresas de jornalismo do mundo vivem de noticiarem notícias ruins, mas a gente tem sido bombardeado ao longo dos tempos, cada vez mais, por notícias péssimas, horríveis. A gente não sabe mais aonde está a verdade, mas aonde está a mentira, porque notícias ruins é o que mais a gente ouve. Eu li um dia desses uma frase daquele ator famoso chamado Denzel Washington. Ele dizia: se você não lê jornal, você é um desinformado. Se você lê, você é um mal informado. Eu acho que é por aí mesmo. Nós temos sido bombardeados por todos os tipos de notícias, porque parece que as coisas estão tudo fora do lugar. Nada está funcionando, nada está dando certo, principalmente para nós aqui desse lado do mundo. Nada está dando certo. A economia está degringolando, potências brigando por interesses econômicos e o povo sofrendo as consequências disso daí. A gente tem visto o posicionamento dos Estados Unidos e na China, nenhum deles quer ceder e o mundo sofre com isso. Nada está funcionando no meio ambiente, e aquecimento, mais aquecimento, cada vez mais. Nós temos visto o resultado desse superaquecimento no volume de terremotos, no volume de tragédias naturais, como furacões e tufões. Agora mesmo, a semana passada, nós vimos de novo na notícia os tufões lá na Ásia, os mais violentos de todos os tempos, atingindo quase 300 km por hora os ventos. Parece que o mundo, irmãos, está de cabeça para baixo, nada funciona mais. Aonde a gente olha, aonde a gente bota o olho, aquilo que a gente pega, aonde a gente lê, parece que cada vez mais as coisas estão difíceis. Doenças que a gente nunca viu, situações que a gente nunca passou, e a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. Então é por isso que talvez esse salmo seja profético para nós, porque em meio a tudo isso, o Senhor vem dizer para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em meio a tudo isso, a esse mundo que parece que está tudo desorganizado, o Senhor vem dizer para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como, Karina, se Deus estivesse dizendo para nós. Karina e Genilson, é difícil para vocês dois sempre assim? É como se Deus estivesse dizendo para nós: respira fundo, calma, respira fundo, porque eu continuo no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Sábado Silas disse que, ministrando para os adolescentes, sábado não, sexta noite, ele citou o verso de uma canção, de uma música que diz: se Deus fizer, Deus é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não foi isso que você disse? Então, mesmo em meio a esse caos que a gente vê instalado, que parece que está tudo de cabeça para baixo, os valores morais corrompidos, na área dos casamentos, a gente já não sabe mais quem é homem, quem é mulher, não é, irmãos? As coisas tomaram uma relação de natureza, de naturalidade tão grande que parece que está tudo normal. Anormal é quem estranha essas coisas. Parece que o normal é que está anormal, e o que era fora do normal ficou normal. Em meio a tudo isso, eu ouço a voz do Senhor dizendo: acalma aí, calma, eu continuo no controle. Ei, eu continuo no comando. Nada saiu do controle, nada saiu das minhas mãos.
Aí a gente fica pensando, então por quê? Então por quê esse tempo seco, né, irmãos? Por quê, queridos? Nós é que devemos ter a resposta. Porque fomos nós que nos viramos para Deus. Deus continua no mesmo lugar, Deus continua na mesma posição. E esse salmo é para nós uma lufada de ar fresco. Quando o salmista vem dizer para nós, Deus é o nosso refúgio. Uma das canções mais lindas de todos os tempos, chamada Castelo Forte, cujo autor foi Martim Lutero. E essa canção foi composta em 1529, poucos anos depois da reforma ser instalada. Castelo Forte foi inspirada neste salmo, no Salmo 46. E no momento em que Lutero compôs essa canção, Castelo Forte, diz a história, ele vivia um dos momentos mais difíceis, momento de perseguição, porque ele rompe com a religião tradicional e levanta uma bandeira reformista. E no momento em que ele está vivendo uma das maiores perseguições da história, ele e todas as pessoas que se posicionaram do lado dele, no momento em que a guerra está instalada, no momento em que o céu está tremendo, em que a terra está em terremoto para ele, ele compõe Castelo Forte. Ele diz, Castelo Forte é o nosso Deus. Então nessa noite eu quero trazer para os irmãos uma palavra, ministrar uma palavra aos irmãos, com base nesse texto que nós lemos, porque é possível que você está aqui nesta noite, e aí quando você olha para você e olha para a sua vida, as coisas podem estar um pouco fora do lugar, e a gente pergunta, onde está Deus? Ou aonde está Deus? Que Deus não está vendo isso? Onde está Deus que Ele não está agindo em meu favor? Onde está Deus que essa situação minha ainda continua do mesmo jeito? Aquietai-vos, diz o salmista, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Esse salmo, ele fala de um momento com Deus. É interessante, porque nós vamos encontrar na Bíblia o mesmo Deus, e na mesma Bíblia, dois momentos diferentes para a nossa vida. Existem momentos na nossa vida que Deus manda a gente avançar. Existem momentos na nossa vida que Deus manda a gente marchar, Cássio. Foi assim, quando Moisés estava com o povo atravessando o deserto, saindo do Egito, rumo a Canaã, está lá no Êxodo, salvo engano 14, diz a Bíblia, que ele chega diante do Mar Vermelho, exército atrás, mar na frente, e ele fala com Deus, Senhor, e agora? E Deus diz para ele, Moisés, diga ao povo que marche, toca nas águas, porque o mar vai abrir. Existem momentos na nossa vida que a gente percebe que o mar se abre, Marcelo, e a gente passa. Situações difíceis, problemáticas, insolúveis, que a gente olha e não tem como transpor ou atravessar, de alguma forma e de alguma maneira, Deus faz alguma coisa que aquilo se abre e a gente atravessa e a gente passa. Como eles passaram aquela vez, ou daquela vez no Mar Vermelho. Porque Deus diz, marche, avance, não pare, avance. Não clamas a mim, diz o Senhor para Moisés, não clames a mim, toca nas águas, o mar vai abrir. E a Bíblia diz que ele tocou e o mar abriu e eles atravessaram. Então em alguns momentos nós vamos avançar, nós vamos marchar. Mas existem outros momentos na nossa vida, que não é para marchar, que não é para avançar, que não é para sair. A Bíblia diz que nós devemos nos aquietar e ficar quietinha onde nós estamos. Aquietai, diz o Senhor. Isso é muito difícil, porque tudo que nós queremos é marchar, é avançar. Não é assim? Nós queremos avançar,
Nós queremos avançar nas nossas áreas, nas áreas da nossa vida, naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos querendo. Nós queremos conquistar, avançar, adquirir, crescer, progredir, prosperar. E quando a gente fica parado, a impressão que nós temos é que nada está acontecendo, e muitas vezes que a gente está ficando até para trás. Mas é preferível a gente estar parado no lugar ou na posição que o Senhor quer que nós estejamos, do que a gente avançar por conta própria, querido. Nessa noite, a palavra vai nessa direção, de que a gente deve se aquietar um pouquinho, aquietar o nosso coração, parar de lutar com as nossas próprias mãos, ou com a força do nosso próprio braço. Às vezes a gente está nadando contra a correnteza e dá 1, 2, 3 braçadas para frente, e logo a gente cansa, e quando a gente para de nadar, a correnteza leva a gente de volta, talvez até antes de onde a gente estava, num ponto de partida anterior, e a gente insiste e vai dando braçadas atrás de braçadas, e nadando contra essa correnteza. Quem nada contra a correnteza sabe, quem já nadou sabe o que eu estou dizendo. E às vezes o melhor negócio é a gente boiar, se render e deixar que ela nos leve. Porque esse salmo diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então o rio de Deus, ele está fluindo em uma direção. O rio de Deus, ele está fluindo em uma direção que não necessariamente é a minha direção. Às vezes o rio de Deus está fluindo nesse sentido, e eu estou querendo ir para esse sentido. E aí eu continuo insistindo e nadando contra essa corrente do rio de Deus. E o Espírito diz: renda-se, porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ei, onde fica o santuário da morada do Altíssimo? Alguém sabe? Alguém que está aqui sabe onde fica? O santuário de Deus, aonde Ele mora? É aqui nessa igreja, irmãos? É na matriz? É na igreja principal da cidade? É na Sé, lá na Catedral da Sé em São Paulo, aquele templo lindo, histórico? É lá que é o santuário da morada de Deus? É na Catedral de Notre Dame de Paris, a igreja centenária, quase milenar, linda, construída? É lá que é o santuário da morada de Deus? É na Capela Sistina, lá do Vaticano, cujo teto foi pintado por Michelangelo, obra-prima, patrimônio da humanidade? É lá que é o santuário da morada de Deus? É lá que o rio de Deus está correndo e alegrando o santuário da morada de Deus? É lá, queridos? Ah, não? Aonde é? Sou eu, é você. Ei, William, você é o santuário da morada de Deus. É aí que Ele mora, é aí que Ele reside, é aqui que Ele mora, é aqui que Ele reside. Então é aqui que passa esse rio de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, cujas águas fluem em uma direção. E às vezes nós estamos querendo ir para uma outra direção, e o Espírito Santo nos conduz de novo e diz: aquieta-te, calma, para de debater, para de lutar contra essa corrente, se renda nesta noite, deixa o rio te levar, deixa o rio de Deus te conduzir. Deus tem um lugar para você. Pastor, mas é tão difícil. Nós vamos aprender nesta noite por que a gente pode descansar nele. Nós vamos aprender por que o salmista diz isso, porque neste salmo que nós acabamos de ler, irmãos, nós encontramos aqui, neste Salmo 46, algo que vai nos dar muita confiança, algo que vai nos trazer segurança, e nós vamos aprender que a gente pode se render, porque Ele sabe aonde Ele vai nos levar. Nós encontramos nesses salmos 3 ações de Deus,
muito claras, muito bem definidas aqui. 3 ações. Está aqui no Salmo 46. Deus é a primeira. Diz que Deus é. A segunda é que Deus está. E nós vamos ver onde Deus está. E a terceira ação é que Deus faz. Então o Salmo 46 vai dizer para nós: Deus é, Deus está e Deus faz, barulho. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para esse versículo, a Bíblia diz: Deus é. E o salmista vem dizer para nós: Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio. O que Deus é? Deus é o nosso, meu e seu refúgio. Sabe o que é refúgio? O salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Refúgio é abrigo, amparo, proteção. Então Deus é o seu abrigo, Deus é o seu amparo, Deus é a sua proteção. Um dia Deus se apresenta a Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo, eu te protejo, eu te amparo, eu sou abrigo para você. Então quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos esperar do Senhor. Nesse salmo ele nos diz: eu sou abrigo, eu sou o lugar onde você vai se esconder em segurança. Não tenha medo, não tenha medo de se esconder em Deus, porque se existe algo que Deus é proteção, é abrigo, é lugar onde nós estamos guardados e protegidos contra tudo isso que nós estamos vendo aí. Esse mundão que eu disse há pouco, parece que tudo está fora do lugar. Eu tenho 2 filhos que moram fora, trabalham e estudam. Agora há pouco a Carol saiu, foi embora para Campinas, e daqui a pouquinho eu caio. E eu e André, nós ficamos aqui orando para que Jesus guarde os nossos filhos lá. Cidade grande, violência e tantas coisas, que todo pai e mãe tem uma preocupação natural. E essa preocupação não é falta de fé, é inerente a ser pai e a ser mãe. Não pode ser exagerada, não é te tirar o sono, te trazer ansiedade, palpitação, e a pessoa ficar transtornada, não. Mas a preocupação natural de ser pai e ser mãe, porque nós sabemos que os nossos filhos são guardados pelo Senhor, mas nós temos essa preocupação. A hora que chega, avisa, quando chega lá, manda mensagem: estou em casa. Porque a gente vê tudo tão fora do lugar, onde as pessoas matam de forma tão banal, a violência cresce em escala que nunca nós vimos antes. Contra tudo isso, Deus diz: eu sou refúgio, abrigo, proteção. Então o texto diz: Deus é o nosso refúgio. Mas Ele não é só refúgio. O salmista vai dizer para nós: Deus é a nossa fortaleza. Além de refúgio, Ele é fortaleza. Sabe o que é fortaleza? Lugar fortificado, lugar seguro, lugar de segurança, lugar de difícil acesso, lugar onde não se entra, lugar onde nós estamos seguros e guardados. Fortaleza é o lugar onde tudo é fortificado, onde se está em segurança. Então o salmista diz: Ele é refúgio, Ele é abrigo, mas Ele também é lugar seguro. Ele protege por cima, mas Ele protege nos lados. Ele nos protege em volta, na frente, nos lados e atrás e em cima. Não existe nenhum momento da nossa vida e nenhuma área da nossa vida que Deus não possa nos guardar e não possa nos proteger. Às vezes de nós mesmos é o maior desafio, se é que existe um desafio para o Espírito Santo. O maior desafio é nos proteger de nós mesmos. Mas quando nós nos entregamos para Ele e confiamos no Senhor, não existe nenhuma área da nossa vida que Ele não possa proteger.
Não existe. Porque Ele é refúgio e Ele é fortaleza. Mas o salmista continua dizendo que Deus é. Nós estamos dizendo que Deus é. Então Ele é refúgio, Ele é fortaleza, e o salmista diz, Ele é socorro. Socorro bem presente. Eu fiquei pensando hoje à tarde nesse texto. Socorro bem presente, Barone. Não bastava o salmista dizer, Ele é socorro presente. Mas ele frisa, ele passa um grifa-texto, verde-limão, no bem, para dizer, Ele é socorro bem presente. É mais do que presente, é bem presente. Há um texto do salmista que ele diz, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus é refúgio, Deus é fortaleza, e Ele é socorro bem presente. Socorro significa auxílio, ajuda. Quantas vezes nós precisamos de auxílio? Quantas vezes nós precisamos de ajuda? E nós não temos aonde buscar, nós não temos para quem pedir, nós não temos com quem falar. E aí a gente vai buscar do Senhor, Vanderlei, porque Ele é socorro bem presente. Não existe um momento que Ele nos nega auxílio, não existe um momento que Ele nos negue ajuda. E você está me ouvindo pregar e pode pensar, mas pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando. Onde está esse auxílio então? Onde está esse socorro presente? Eu sei que você pensou. Continua junto com você, querido. Continua junto com você. Agora aí, aonde você está. Porque existe um negócio que nós não controlamos e não dominamos, mas que Deus domina e Deus controla, que chama tempo. Que é o tempo de Deus na nossa vida. É o momento de Deus agir. E quando chega o momento de Deus agir, diz a Bíblia, operando Deus, quem impedirá? Quando chega o momento de Deus agir, nada impede. Mas às vezes nós estamos passando por uma situação, eu disse isso aqui na quinta-feira, número 1, que nós mesmos provocamos. Nós mesmos. E às vezes nós estamos passando uma situação que não foi nós que provocamos, mas foi permissão de Deus que a gente passasse. Por alguma razão? Porque Deus quer nos ensinar algo, porque Deus quer nos atrair a Ele, porque o Senhor quer que nós tenhamos mais relacionamento com Ele, porque o Senhor quer de nós mais comunhão com Ele, porque o Senhor quer que nós o busquemos, porque o Senhor quer que nós o conheçamos mais. Então são situações e momentos que nós passamos, que nós não temos a história toda. Como diz um irmão aqui da igreja, não está aqui hoje, Murilo, não está. Ele diz, quando vira história, é fácil da gente entender, mas às vezes não virou história ainda, porque nós estamos vivendo a situação e a circunstância, que lá na frente, que a gente vai entender, porque não virou história, e aí a gente fica apavorado e desesperado, e acha que Deus não é tão refúgio assim, e acha que Deus não é tão fortaleza assim, e acha que Deus não é tão socorro assim, ou se é, não é tão presente assim. Mas eu posso garantir para você, que Deus não é socorro presente, Ele é socorro bem presente. Bem presente, porque o cuidado de Deus é atemporal. Deus não está preso nesse espaço de tempo que nós estamos. Deus está aqui, e Deus já está no futuro. Para Ele é a mesma coisa. Então, se você está passando uma situação que te fez sentir, ou pensar, ou às vezes até falar, Deus está tão longe de mim, eu não sinto essa mão, eu não sinto esse cuidado, eu não sinto esse socorro. Talvez é para você a mensagem desta noite. Talvez é para você. Talvez Deus te trouxe aqui para mostrar para você que você deve se aquietar ainda mais.
que você deve buscar calma para o seu coração. Buscar do Senhor essa calma, essa segurança, que só Ele pode dar. Descansar no Senhor. Porque se existe algo que você não pode fazer, deixa Deus fazer por você. Deixa o Senhor trabalhar por você. Ele é socorro, Ele é fortaleza e Ele é refúgio. O Salmo diz que Ele é, mas o salmista também diz que Deus está. O salmista diz: Deus é refúgio, fortaleza e socorro, mas Deus está. E aí nós olhamos para a Bíblia e perguntamos para o salmista: onde Deus está? E ele diz: Deus está presente no momento de angústia. Versículo 5 diz o salmista: Deus está no meio da cidade, no santuário da morada do Altíssimo, por isso não será abalada. Então onde Deus está? Deus está presente no santuário da morada do Altíssimo. E nós vimos aqui onde está o santuário da morada do Altíssimo hoje. E se Deus está presente nesse santuário, o texto diz e a promessa é: não será abalado. Por que não será abalado? Porque o Senhor a ajudará, diz a Bíblia, ao romper da manhã, ao romper da aurora, Deus virá ao seu socorro. Há um texto na Bíblia dos Salmos que ele diz: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você está nesta noite e não está conseguindo imaginar amanhã, mas o Salmo diz e a Bíblia diz e o Senhor promete: o Senhor ajudará ao romper da manhã. Ei, não existe noite tão longa que impeça o sol de brilhar na manhã. Eu já disse isso aqui. Não existe. Não existe noite tão longa que vai impedir do sol nascer amanhã de manhã. Ele vai nascer. Por mais que nós estejamos atravessando esse momento de dor e de luta e de angústia e de insegurança e sem saber o que vai acontecer, isso chama noite. Estou nessa noite. Começou a falar comigo então agora, porque eu estou nessa noite. Você pode pensar, mas nesta noite, diz a Bíblia, que Deus está nela com você. O salmista diz: Deus está no meio da cidade. Sabe esse templo? Sabe esse santuário? Ele está no meio, que significa dizer entronizado, no controle, no centro de todas as coisas. Então Deus está presente no meio, na minha vida, no meio da sua vida. E amanhã vai chegar, e junto com ela, a ação do Senhor na sua vida. Amém? Você crê? Receba da parte do Senhor. Esta palavra, eu disse, ela é profética, porque ela aponta para a sua vida, e aponta para a sua realidade de vida hoje. O Senhor diz: não será abalada. Aonde Deus está? O salmista diz: Deus está conosco. O versículo 7 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que ele chama Deus de Senhor dos exércitos? Porque ele está entendendo que está numa batalha, numa guerra. E ele diz: quando eu estou numa guerra, Ele é o general de exército, Ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha, diz a Bíblia. Então talvez você esteja precisando de um general de exército hoje, porque você está numa guerra, nessa batalha, onde nós não sabemos de onde vem as balas nos alcançar, nos atingir, de onde vêm os golpes contra nós. Mas a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está com você, Ele está comigo. Deixe Ele entrar na sua vida e tomar o centro, o lugar que é dele. Preguei aqui domingo passado, eu falei sobre isso. O lugar que é dele, centro. Não põe Ele nos cantos. O salmista diz: eu estou no centro, no meio da cidade, diz o Senhor.
problema é que às vezes a gente coloca ele para os cantinhos. O problema é que às vezes a gente coloca ele do lado. Mas nessa noite o Senhor quer estar no centro da sua vida. O Senhor de exércitos, o Senhor que nunca perdeu uma batalha, é Ele que luta por você. Há um texto na Bíblia que diz: o Senhor pelejará por nós. É Ele que peleja, é Ele que comanda, é Ele que dirige. Do Senhor vem a vitória. O texto diz: o Senhor Deus está. Mas o salmista diz que Deus faz. Salmo 46, Deus Deus está. Mas o salmista diz: Deus faz. O que Deus faz? Quando nós olhamos para esse salmo, eu disse para os irmãos que esse salmo ele nos revela 3 ações de Deus. Deus Deus está e Deus faz. Deus faz, a Bíblia diz que Deus fala conosco. Versículo 6 diz: Ele faz ouvir a sua voz. Então o que Deus faz? Deus faz ouvir a sua voz. É quando Ele fala conosco. O que significa isso? Significa, queridos, que debaixo da condução e da direção desse Senhor, do Salmo 46, o Deus que o Deus que está presente, o Deus que fala conosco, Ele nos dá a direção, Ele nos aponta o caminho, Ele sabe quando nós estamos precisando de uma palavra de pai, de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto. Ele sabe quando nós estamos precisando ser advertidos por Ele, de sermos sacudidos pelo Senhor, de sermos impactados por Ele com a sua palavra. Deus sabe, e é por isso que Ele fala. E todas as vezes que nós ministramos uma palavra aqui, a nossa oração é: Senhor, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, não é assim? Então esse Deus, Ele se faz ouvir a sua voz, diz o texto. E a voz do Senhor é tudo que nós precisamos. Nós viemos para o culto, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos aqui para adorar, mas estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através da sua palavra, da ministração da sua palavra, através do Espírito Santo que vai conduzindo, e Ele vai tocando em vidas e tocando em situações, e vai confortando, consolando, advertindo, instruindo, exortando, edificando, dando fé, trabalhando, trazendo confiança, restaurando, curando, porque a palavra de Deus é poderosa. Ei, a voz do Senhor é a voz mais poderosa que existe. Diz a Bíblia que Jesus, Ele está no barco, os discípulos estão com Ele, a tempestade se levanta, o barco está indo a pique, Jesus no fundinho do barco descansando, os discípulos chegam e dizem: Mestre, nós vamos morrer e o Senhor está dormindo aí? A tradução original diz: não se te dá que pereçamos. A Bíblia diz que Jesus levanta e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Só uma vez Jesus falou. Só uma vez, Marcão. Não precisou falar 2. Ele não precisou lutar com a força do vento. Ele não precisou lutar com a força do mar e ficar insistindo e fazendo tantas coisas. Não. Só uma vez Ele disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia: tudo se fez bonança. Na mesma hora em que Jesus mandou, determinou que o vento aquietasse e o mar se acalmasse, isso aconteceu. É por isso que a palavra do Senhor, ela é poderosa para nós. Talvez, eu não sei, mas nós estamos sujeitos a tempestades, nós estamos sujeitos a vento forte contra a nossa vida aqui. Todos nós que estamos aqui já passamos por isso, vamos passar outras vezes, mas a Bíblia diz
que Ele está conosco, irmãos. Peça para Ele, diga: Senhor, está muito forte para mim, esse vento está batendo muito forte agora, eu não aguento mais a força dessa tempestade. Peça para Ele, volta-te para Ele, clame por Ele, chame por Ele. Eu tenho certeza que Ele vai se levantar, Ele vai dizer: vento, aquieta-te. E quando Jesus diz, acontece. Não é depois, é na hora que Jesus diz. Creia. Não importa quanto tempo está durando essa tempestade na sua vida, não importa. Eu sei que o Senhor está ministrando aqui para pessoas. Não importa, creia. Porque está chegando o momento de Jesus se pôr em pé e dizer: chega, chega, aquieta-te, aquieta-te. Ele faz. Quando eu olho para a Bíblia, nesse Salmo, versículo 9 diz que o Senhor faz cessar a guerra. Oh, que versículo poderoso! Ele faz cessar a guerra, diz o texto. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Então presta atenção. O que Deus faz? Ele faz cessar a guerra. Mais do que isso, Ele quebra o arco e a lança que está sendo voltada contra a minha vida e contra a sua vida. Bota fogo nos carros de guerra. Tem um texto em Isaías que diz o profeta que o Senhor nos guarda de forma que nenhuma ferramenta, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Tome posse, porque essa palavra é de Deus para a sua vida. Não importa as lanças que estão sendo lançadas, não importa as lanças que estão sendo atiradas contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu casamento, não importa. Deus é aquele que te guarda. Ele quebra o arco, despedaça a lança, bota fogo nos carros, e nenhuma arma prosperará contra a sua vida, em nome de Jesus, diz o Senhor. Essa segurança que nós encontramos nesses salmos, que dá para a gente olhar para essa janela e ver, quando tudo está, repito, fora do lugar, as coisas parecem que estão muito estranhas, e realmente estão, e a gente tem uma sensação de que nada está no lugar certo, e também que nada vai dar certo. Quando a gente pensar assim, o Senhor vai dizer para nós: calma, porque eu estou no comando. Eu estou no comando. Deus é aquele que está no comando da sua vida. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para a gente compreender. Não importa como está a sua vida nesse momento, não importa como está a sua vida nesse exato momento, o que você estiver passando, não importa. O que importa é que Deus tem a solução para você. Ele tem a solução. Ele é, Ele está e Ele faz. Fica de pé. Eu vou orar por você nessa noite. Quero orar por você, para que o Espírito Santo do Senhor te traga essa certeza, te traga essa convicção nesta noite. Depois de ouvir tudo isso, eu creio que você pode ouvir Deus dizer para você: aquietai-vos, aquieta-te, e sabei que eu sou Deus. Ou quem sabe ouvir algo mais pessoal: calma, tenha calma, tenha calma, tenha calma, eu estou no comando, eu estou no controle, tenha calma, vai dar certo, eu vou fazer, tenha calma, creia. A nossa relação com Deus é baseada numa relação de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa relação com Deus é uma relação de confiança. Eu creio
e Ele faz. Eu acredito e Ele realiza. Eu confio e Ele me dá a resposta. É baseada numa relação de confiança e dependência dEle. Isso quer dizer que para que nós alcancemos aquilo que nós estamos buscando, para que nós recebamos aquilo que nós estamos pedindo, nós precisamos confiar. Não funciona se não acreditar. Não funciona se não tiver fé. A fé é a matéria-prima do milagre. Não precisa ser muito. Pode ser um pouquinho. Mas se for um pouquinho, Ele faz o milagre. Acreditar que Deus faz é o primeiro passo para a sua vitória. Deixar a racionalidade de lado um pouquinho. Deixar essa naturalidade um pouquinho de lado. E buscar um sobrenatural. Entrar numa relação com Deus de fé. É a matéria-prima para Deus fazer. Pensa sobre isso. Será que eu não estou sendo racional demais? Será que eu não estou sendo natural demais? A gente precisa crer. Porque quando eu creio, diz a Bíblia, aquele que crê, alcança. Creia nessa noite. Feche seus olhos. Reflita nessa mensagem. Deus te trouxe aqui para dizer para você, no Salmo 46, Ele está com você, e Ele é aquele que faz. Ele está com você, e é Ele quem faz na sua vida. Por isso, aquieta-te, descansa, saiba que Ele é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso socorro. Oh, aleluia. Louve o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm